Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Está terminando o ano de 2021. Hoje são 30 de dezembro de 2021. Hoje é quinta-feira. Amanhã é 31. Amanhã nós vamos ter uma mensagem especial de final de ano. Mas hoje nós vamos refletir sobre mais uma palavra que a Bíblia fala que nós devemos ter. Durante essa semana nós vimos uma palavra perseverança, refletimos sobre a palavra gratidão, refletimos também sobre a palavra esperança com confiança. E hoje nós vamos refletir sobre uma palavra tão pequena, tão pequenininha, só 2 letras, e tão importante e tão forte e significativa na vida de um cristão. A palavra fé, palavra tão pequena, né? Mas tão forte. Se a gente imaginasse o poder, a força que uma fé pode ter, qual é o tamanho da nossa fé? Outro dia Jesus questionou, né? Com aqueles homens que estavam ali no barco, e Jesus estava no barco, e Jesus questionou com eles: homens de pouca fé, cadê a fé de vocês, né? E eu queria refletir junto com você sobre fé. Como é que está a nossa fé? No livro de Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre fé. Quando tiver um tempinho, leia Hebreus capítulo 11, e você vai ver que muitas pessoas demonstraram fé. Aquele capítulo 11 de Hebreus chama-se a Galeria dos Heróis da Fé. A Galeria dos Heróis da Fé. Muitos homens demonstraram a sua fé. No capítulo 11 de Hebreus, logo no versículo 1, diz o seguinte: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção ou a prova do que não se vê. Ou seja, a fé é algo que nós vamos receber, a certeza que vamos receber, mas também nós temos a certeza que nós não estamos vendo ainda, mas nós vamos receber, porque por causa da fé que nós temos em Deus, é que nós vamos conseguir fazer com que a nossa fé chegue até o santo altar de Deus. Ele vai ouvir as nossas orações, ele vai entender a nossa fé. Então, dependendo do tamanho da fé que nós temos, nós vamos ver algo acontecer em nossa vida. Se nós não temos fé, como é que nós vamos conseguir algo? Como é que nós vamos ter a cura da enfermidade? Como é que nós vamos conseguir ter sabedoria, ter amor pelas pessoas, se não tiver fé dentro do nosso coração? E com a nossa fé, nós vamos agradar a Deus. A Bíblia diz também lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Então a nossa fé agrada a Deus, a nossa fé nos deixa mais forte e em pé. É isso que a fé nos faz, deixar em pé. A fé, com certeza, com fé nós vamos ser curados. Nós vamos ser curados de muitas enfermidades. Nós vamos ver muitas passagens na Bíblia, de pessoas que foram curadas. E Jesus diz o seguinte: olha, a tua fé te curou. O próprio Jesus diz à pessoa que procura Ele com fé. E Jesus diz: olha, a tua fé te curou. Então, quando Deus vê em nós a nossa fé, é que nós vamos ter a certeza de receber aquilo que nós esperamos. Não sabemos quando, nem de que maneira, mas é tudo no tempo de Deus. Precisamos demonstrar fé em Deus. Paulo diz a Romanos que quem crê será salvo. Pela misericórdia de Deus e mediante a nossa fé, nós podemos ser salvos. A misericórdia de Deus e a nossa fé podemos ser salvos.
Então nós devemos mostrar a Deus muita fé nele, acreditar, confiar, esperar, ter perseverança, ser grato por tudo que nós recebemos. Foi o que nós falamos durante esta semana. Falamos em perseverança, em gratidão, em esperança. A perseverança, a gratidão e a esperança, com certeza, são provas que nós temos fé. Noé teve muita fé em Deus, fez a arca, acreditando que um dia Deus ia mandar muita chuva ali. Abraão, quando tinha 75 anos de idade, Deus disse assim: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Abraão tinha 75 anos. A fé e a obediência de Abraão fez com que Abraão se tornasse não somente o pai de uma grande nação, mas o pai da fé. Abraão foi oferecer seu filho a Deus, seu único filho a Deus, por fé e obediência. Daniel foi jogado na cova dos leões porque demonstrou muita fé em Deus, mas os leões não devoraram Daniel. Os amigos de Daniel também foram jogados na fornalha de fogo, também não foi queimado por causa da fé que tinha em Deus. Muitas mulheres na Bíblia, muitas eram estéreis, elas não podiam ter filhos, mas a fé delas em Deus era tão grande que elas tiveram filho por causa da fé em Deus. Davi venceu Golias porque ele tinha fé no Senhor dos Exércitos. Muitos enfermos foram curados, muitos cegos voltaram a enxergar, muitos aleijados voltaram a andar por causa da fé. Se o mar não se abrir para a gente passar por causa da nossa fé, Deus vai nos fazer andar sobre as águas. Então é essa fé que realmente faz com que a gente se fortaleça e acredite em receber aquilo que nós almejamos tanto. Nós precisamos demonstrar tamanha fé nesse Deus maravilhoso. Temos que demonstrar essa fé nesse Deus. Eu costumo dizer que o combustível do cristão é a fé. Sem fé você não vai a lugar nenhum. Um transporte sem gasolina não vai a lugar nenhum. Todo transporte precisa de combustível, seja óleo, gasolina, todo transporte precisa de combustível. E todo cristão precisa ter fé, porque sem fé nós não vamos conseguir nada. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós vamos agradar a Deus se a gente não demonstrar fé? Como é que está a sua fé? Como é que está a minha fé para 2022? Aqueles planos, aqueles sonhos que não deram certo em 2021, vamos ter fé para que 2022 a gente possa realizar. Vamos ter perseverança, gratidão e esperança. E acima de tudo, muita fé. Fé em Deus. Tenha fé, porque quando nós temos fé, nós vamos realmente ver o impossível acontecer em nossas vidas. Porque Deus, ele se agrada de quem tem fé. Como é que está a sua fé? Amanhã, dia 31, está terminando o ano, nós vamos ter uma mensagem especial para a gente refletir como foi o nosso ano de 2021 e como será 2022. Esperança, gratidão, perseverança e muita fé. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui trazendo a mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe.